Números capítulo 11. Alguém, se tiver um microfone liberado aí, eu quero que a missionária Cecília me ajuda, por favor. No capítulo 11 de Números. Opa! (16 e 17). Então o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Por gentileza, moça, leva esse aqui para o pastor Júnior Cruz. Pastor, quero na voz do pastor. Obrigado pela sua participação, senhora. Eu quero na voz do pastor Júnior Cruz esse texto aí. Vamos lá novamente. Vamos lá. Disse então o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que estejam ali comigo. Depois, não. Outra vez. Disse então o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Amém. Um momento. Olha para mim. Troca isso aí. E disse o Senhor a Moisés: reúne 70 homens, os anciãos. Reúne 70. Depois, que sabes serem os anciãos do povo. Observe o texto, que não bastava ser apenas anciãos. Eles tinham que saber realmente ser. Eles tinham que saber realmente ser. Eles tinham realmente que saber ser. Saber ser. Essa tem sido a nossa preocupação e o nosso investimento em nossa pessoa, em nossa vida a cada dia, dentro da responsabilidade que nós recebemos. Nós queremos aperfeiçoamento, queremos aprender a ser. Nós queremos aprender a ser. Estamos desenvolvendo esse trabalho a cada dia, investindo na nossa equipe, em nossa própria vida, cada um de nós, porque não queremos apenas dizer somos pastores, mas queremos realmente aprender, queremos ter certeza de que somos, de que aprendemos ser pastor, ser líder, ser um apacentador. Reúne 70. Ora, milhares de pessoas estavam ali, mas entre elas, líderes sendo escalados, líderes sendo levantados. Traz a tenda da revelação para que estejam ali comigo. Para que estejam ali comigo. Ou contigo. Para que estejam ali contigo. Aleluia.
Aleluia. Quantas pessoas com a responsabilidade, com cargo, com encargo da liderança, e que estão tentando fazer esse trabalho também sozinhos. Mas a ordem do Senhor era para reuni-los, para estar com Ele, com Moisés, na tenda da congregação. Venha você, mas traga também esses 70. Eu fico imaginando, você já imaginou se cada um desses 70 tivesse um outro compromisso qualquer e dissesse que não poderia ir? Grandes coisas Deus ainda deseja realizar nesta nação. Mas eu quero que você entenda, os grandes líderes estão sendo formados, estão sendo preparados agora. Os grandes líderes estão sendo preparados. Se apresentarão prontos. Por isso, mais uma vez, hoje eu cito a pessoa do apóstolo Doriel de Oliveira. Quantos anos nos levando a Brasília, quantos anos vindo aqui, indo em toda a nação, nada mais e nada menos ele estava preparando líderes para esta hora, para esse momento. É o nosso compromisso prosseguirmos, estarmos prontos, estarmos dispostos a estarmos com os nossos líderes na tenda da congregação. Traga-os contigo. Traga-os contigo. Reúna-os. Traga-os contigo. Líderes da casa de paz, traga-os contigo. Pastores, igrejas crescendo, Deus abençoando, novas pessoas chegando, novas lideranças sendo feitas, traga-os contigo. Seguinte verso. Então descerei. Aleluia. Momento. Então eu descerei. 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 Aleluia. Aleluia. Ô Jeremias, o que vai aqui? Lá ou lá? Cadê o homem do contrabaixo também? Vamos fazer uma super produção aqui. Pega alguma coisa aí. Pega alguma coisa. Obrigado, Fer. Obrigado, Fer. Então eu descerei. Então eu descerei. Então eu descerei. Então eu descerei. Aleluia. Então eu vou descer. Aleluia. Oh, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Quando nós recebemos as instruções, quando nós seguimos as instruções. Queremos que Deus desça, queremos que Deus faça, mas não queremos seguir as instruções. Queremos a manifestação divina, nós desejamos a manifestação divina, mas não queremos seguir as instruções. Nós não queremos seguir as instruções. Nós não queremos seguir as instruções. Queremos a presença do Senhor, queremos que Deus desça, mas então descerei ali e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só.
Novamente, por favor. Então descerei, e ali falarei contigo. Eu vou falar com você. E tirarei do Aleluia. Espírito que está sobre ti. Eu vou falar com você, Oh, quando nós desejamos ouvir a voz do Senhor, quando nós desejamos a manifestação da presença dEle em nossa vida, quando nós desejamos ter orientação divina, e o Senhor disse: ali eu vou falar com você. E o que mais? E porei sobre eles o Espírito que está sobre ti, e contigo levarão eles o peso do povo. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você. O mesmo Espírito que está sobre você, eu vou colocar sobre eles. Para que tu não o leves só. Ouça bem. A palavra tirarei. Eu tirarei do Espírito que está sobre ti. Aleluia. Aleluia. Eu vou tirar do Espírito que está sobre ti. A mesma visão, a mesma orientação, as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos, a mesma fé, a mesma orientação seguindo. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você. Interessante que o Senhor Deus não diz: eu vou colocar o meu Espírito, eu vou colocar sobre o outro, mas Ele diz: eu vou tirar. Vai sair de você. Eu concedi autoridade a você. Então agora eu vou tirar do Espírito que está sobre você. Qual é o Espírito que está sobre a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos realizando nesse Brasil de ponta a ponta? Se você já percebeu, está prosseguindo uma revolução de discípulos, de pessoas com o mesmo espírito, de pessoas com a mesma visão, de pessoas com a mesma orientação, de pessoas falando a mesma linguagem. O resultado é o que nós estamos vendo: casa de paz, células, líderes, novos líderes se levantando, novos líderes se levantando, novos líderes se levantando. E eu tirarei do Espírito que está sobre ti, e eu vou transferir essa unção que está sobre você também para a vida dos demais. Será que eu estou olhando aqui hoje, vendo aqui moças que já estão sendo usadas ou estão sendo preparadas para grandes evangelismos? Começando com a célula. Será que eu estou vendo aqui um número imenso de jovens que estão chamando para si a responsabilidade pelo crescimento da sua igreja, que estão ajudando o seu pastor a apacentar as pessoas que estão ao lado dele? Aleluia, aleluia. É você esta pessoa. Uma coisa importante que nós temos aprendido: quanto mais perto do seu líder você está, a unção que está sobre ele será transferida para você. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Quanto mais próximo do líder, quanto mais próximo do líder, quanto mais próximo do líder, quanto mais próximo da sua liderança, mais a unção sendo transferida para você. Aleluia. Aleluia. Traga-os com você na tenda, traga-os na igreja, traga-os na santa ceia, traga-os na célula, traga-os. E aí então, eu vou tirar do espírito que está sobre você. Que responsabilidade do líder. Qual é o espírito que está em você? Tem em você um espírito de divisão? Não foi Deus que colocou, não. Tem em você um espírito de rebelião? Não foi Deus que colocou. Mas eu vou tirar. O próprio Deus estava dizendo. Eu porei sobre eles, e contigo levarão o peso do povo. Aleluia, aleluia. Não é o pastor que vai carregar o fardo sozinho, o peso sozinho, os compromissos sozinhos. Nós temos pastores abrindo igreja, nós temos pastor limpando igreja, nós temos pastor indo para a célula, nós temos o líder fazendo. Não. Essas pessoas precisam estar perto de você, reunindo com você. E a unção que está sobre ti também será transferida para a vida delas. Vai acontecer essa transferência. Ele vai tirar. Vai colocar sobre a sua vida. Tem alguém que está com medo de ficar perto do pastor Júnior, hein? Mas não vai ter jeito não. Deus chamou você. Tem alguém com medo de ficar perto do seu pastor, porque você está vendo o fardo que ele está carregando. Você já diz assim: eu não quero isso para minha vida não. Eu não quero isso para minha vida não. Eu não quero, eu não vou querer ficar andando com a minha pastora. Eu não vou ficar perto do meu pastor. Eu não vou para. Mas a ordem do Senhor é essa: traga-os. Quem tem desejo de receber compromisso sobre a sua vida, de chamar a responsabilidade para você, quanto a apacentar as ovelhas do Senhor, então esteja perto do seu pastor, esteja na tenda da congregação, esteja presente nas convocações feitas, nas convocações liberadas, porque Deus te chamou para a responsabilidade em cuidar das ovelhas que Ele mesmo chamou, das ovelhas que Ele mesmo escolheu. Eu vou te perguntar uma coisa: se você permanecer frio numa reunião como esta, se você não sentir a responsabilidade vinda sobre a sua vida, então eu te convido nesta manhã levantar um clamor e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não vou continuar vendo o meu líder carregando o fardo. Veja bem. Será que Deus não enganou? Ele disse que levarão o quê? Eles vão levar o quê? O peso. Ou eles vão levar a responsabilidade, o peso. Mas então como é isso? O peso. Eu não quero peso para a minha vida. Eu já tenho peso. Mas como é a missão de apacentar? Como é a missão de cuidar das pessoas? Como é isso? Alguém acha que o pastor, o tempo inteiro, ele está vivendo mil maravilhas, não tem preocupação, não tem dificuldades, não tem nenhuma preocupação, mas o próprio Deus disse:
eles levarão o peso. E eles vão levar o peso, eles vão levar o peso. Eles vão levar o peso. De madrugada, o pastor está chorando, os líderes estão chorando, os líderes estão preocupados, porque alguém que deveria estar na ceia não está, alguém que deveria estar no ensinamento lá em que você está, mas não estão, alguém deveria ir para o batismo, não estão lá, alguém teria que ser visitado naquela semana, mas você sozinho não conseguiu fazer isso, não conseguiremos fazer todo o compromisso, somente nós precisamos de pessoas para carregar o fardo, mas essas pessoas têm que ser pessoas que receberam do mesmo Espírito que está sobre nós. Não é um espírito diferente, 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 é o mesmo Espírito que está sobre a tua pastora, é o mesmo Espírito que está sobre o teu pastor, é a mesma visão, é a mesma orientação, é a mesma orientação que você recebeu, é a mesma visão, então carregue, esteja próximo. Você não vai levar só. Você não vai levar só. Esse é um outro detalhe. Tem pastor, tem líder que não sabe compartilhar. Ele acha que se ele não tiver, não sai nada certo. Deus já deu para ele líderes. Deus já deu para ele pessoas para ajudá-lo. Mas ele entende que se ele não estiver, não tem nada legal. Então ele continua carregando peso, continua carregando peso. A razão da obra não está crescendo como deveria estar crescendo, é porque a concentração do esforço está apenas em uma ou duas pessoas. Alguns acham que não estão preparados ainda, mas já tem 50 anos que entregaram a vida a Jesus, mas até hoje não estão preparados. Entregaram a vida para Jesus tanto tempo, mas todas as vezes que tem uma responsabilidade, ele recua e ele diz: eu acho que eu não estou preparado para essa. Um dia eu vou me preparar. Mas quando você vai preparar? Quando? Quando será? Quando você se sentirá pronto? Quando você se sentirá preparado para chamar a responsabilidade, para apacentar as ovelhas que Deus colocou próximo de você? Se alguém estar aqui hoje e que acham que não estão preparados, hoje ainda chama o teu pastor, comece a frequentar a escola de líder, comece a seguir os ensinamentos do teu líder, começa a sentir que a responsabilidade pelo crescimento, pelo apacentamento das ovelhas é sua. Chamando a responsabilidade para cuidar das pessoas que estão próximas de você, este é o seu compromisso. Você vai cuidar de moças, não é o pastor que vai cuidar das moças? Mas o número de moças e senhoritas são tantas, não é só a esposa do pastor? Por isso Deus chamou você, por isso não podemos brincar com o Evangelho, não podemos brincar com a liderança, a responsabilidade é sua, é sua responsabilidade. A partir desta manhã, muitos que estavam de braços cruzados, vão desencruzar o seu braço. Muitos que estavam permanecendo assentados vão chamar para si a responsabilidade e vão começar a visitar as pessoas. Vão começar a ir aonde as pessoas estão, aonde elas estão amarradas, e você vai trazer o compromisso pelo crescimento, a responsabilidade em cuidar, em apacentar estas pessoas. E apacentar quer dizer que você vai sentar com elas, você vai ouvi-las, você vai ajudá-las, você vai emitir a sua palavra, você vai levar uma palavra e você vai fazer uma oração, você vai abençoar, você vai encorajar, você vai ajudar, você vai levantar, você vai fazer a pessoa começar a caminhar, você vai fazer a pessoa começar a correr, você vai fazer a pessoa começar a movimentar. É o compromisso.
É o compromisso. Se você vai aplaudir, aplauda Jesus mesmo. É necessário que isso seja feito. Então entendemos que o apacentamento é um fardo. Meu Deus do céu. Eu pensei que não era isso. Legal também, tremendo também que não tem publicidade enganosa. Não tem. Fardo. 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 Onde ele está? O que está acontecendo que não veio? Essa semana não falou nenhuma vez comigo. Eu liguei o discipulado, para fazer o discipulado, não me atendeu. Desligou o telefone. Já tentei, já fui. E o que está acontecendo? Muitos não sabem que o teu pastor muitas noites não dorme. Muitos não sabem. Tua pastora não dorme tantas madrugadas, pensativos, tentando encontrar uma solução, chateado porque o trabalho não está crescendo na velocidade que você necessita, que nós queremos que aconteça. Mas eu tenho certeza, na medida em que você decidir que você vai assumir a responsabilidade em ajudar a carregar esse fardo, então o crescimento será explosivo. Aleluia, aleluia. Tu não levarás só. Tu não levarás só. Tu não levarás só. A responsabilidade por esse estado não é só minha. A responsabilidade são dos sacerdotes que estão aqui. São daqueles que estão sendo levantados hoje. A responsabilidade nossa, daqueles ungidos, daqueles que estão na linha de frente, é a sua responsabilidade encontrar outros que vão ajudar você a levar esse fardo. Esse foi o verso. Amém. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 32. Então a igreja cresce. A igreja cresce com a participação de jovens. A igreja cresce com a participação de adultos. Está acontecendo isso lá? A igreja que está crescendo tem a participação de juventude. Vou repetir. A igreja que está crescendo tem a participação ativa da juventude. Tem uma juventude, tem um líder de jovem lá na sua igreja. Tem líderes cuidando da juventude. Líderes capazes cuidando da juventude. Jovens, adultos, os mais experientes. É uma igreja composta de ricos e pobres. É uma igreja de jovens e também, igual o pastor Anildo. Amém, pastor? Ainda bem que estamos chegando lá, né, pastor? Ainda bem. Muitos não chegarão. Existem muitos que foram excluídos do ministério, ou estão excluídos nas igrejas. Eles estão assentados na igreja, mas eles estão excluídos. Os líderes acham que eles não poderão fazer nada pelo crescimento da igreja. Graças a Deus que a nossa igreja tem tomado uma orientação. E todos estão sendo usados, todos estão sendo orientados.
em todas as idades, em todos os níveis. Nós estamos conseguindo alcançar a todos. Estamos tendo esse êxito alcançando as pessoas em todos os níveis, em todas as camadas da sociedade. Nós estamos chegando lá. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 32. Verso 25. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Olha aí. Mas Ezequias se exaltou. E ele não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. Por que razão nós sentimos o fardo muitas vezes? Por causa disso aí. Ingratidão. Fala comigo, ingratidão. Ingratidão. Quantas vezes, missionária, nós choramos. Cadê ingratidão? Foi uma pessoa que eu carreguei, foi uma pessoa que eu busquei, que eu coloquei no colo, que eu coloquei no ombro, que eu carreguei, que eu levei alimento, que eu fiz tudo o que eu podia fazer. E aonde que está essa pessoa hoje? Ingrata, ela foi embora. Quantos pastores estão marcados pela ingratidão? Estão marcados pela ingratidão. Ingratidão. Será que tem algum pastor que ainda não sofreu ingratidão aqui? Hã? Existe uma dor maior do que ingratidão? Existe uma dor maior do que ingratidão? Ingrato. E uma coisa que eu pedi muito ao Senhor: Deus, me ensina a ser grato. Eu fui literalmente carregado por alguns líderes. Em algumas fases da minha vida, eu fui literalmente carregado. Líderes que me abraçaram, líderes que estendeu a mão para mim, líderes que me tomou no colo, realmente me carregou em horas difíceis da minha vida. Nunca vou esquecer. Não apenas citar palavras, gestos, mas estarei presente de diversas formas, de diversas maneiras. Líderes. Na manhã de hoje, nós vamos orar também para que os pastores que estão sofrendo ingratidão, que você receba cura, que você receba forças, que você receba graça divina. Está aí. O rei Ezequias foi curado, recebeu o benefício, mas ele não correspondeu. Novamente, toda a igreja. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. Novamente. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. Todo mundo com voz de guerreiro. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. Novamente, toda a igreja. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito. Mas Ezequias foi ingrato, não valorizando o benefício, ou quem o abençoou, ou quem liberou sobre ele, ou quem ministrou sobre a vida dele, o benefício que ele recebeu. Agora vem a pergunta: você tem correspondido aos benefícios que você recebeu? Você tem correspondido aos benefícios que você recebeu? Por isso, se há essa correspondência,
Então nós vamos continuar fazendo célula, nós vamos continuar abrindo caminho, nós vamos continuar avançando, em nome do Senhor Jesus. Eu recebi e eu quero também que outros recebam. Eu fui abençoado, eu também quero que outros sejam abençoados. Eu fui ministrado, eu também vou ministrar na vida de outros. Deus me chamou, eu vou ajudar outras pessoas também, em nome do Senhor. Eu vou iniciar uma célula, eu vou me apresentar como líder, eu vou me apresentar também. Eu vou investir meu dízimo, a minha oferta, eu vou investir no reino. Então, um dos problemas muito sérios que nós estamos vendo, nós temos outros textos, eu vou omiti-los. E apenas dizer para você, apóstolo Paulo, até o último momento, o último suspiro da vida dele, ele citou nomes de alguns, e ele disse, me abandonou. Ele cita o nome, ele dá alguns nomes, me deixou. Demas me deixou. Não vou comentar, mas pode ir lá, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2. Ingratidão. Ninguém está isento da ingratidão. Ninguém. Por isso nós não podemos parar de fazer o bem, parar de investir na vida de alguém. Se eu parasse de investir na vida de líderes, se eu parasse de investir na vida de líderes, baseado naqueles que me abandonaram, naqueles que falaram mal de mim, daqueles que deixaram uma igreja, daqueles que comeram aqui, que alimentaram aqui, que foram salvos aqui, que foram ministrados, que foram promovidos, hoje eu não estaria aqui. A dor é muito grande, é claro, mas o apóstolo Paulo também viveu isto. A mesma situação ele viveu. Me abandonou, me deixou. Você também pode estar sofrendo esse tipo de dificuldade hoje. Era alguém que você esperava que está ao seu lado agora, que ia te ajudar a caminhar, que ia dar sustentação, mas não estão. Você está com medo de nomear novos líderes baseado na decepção que você sofreu no passado. Você ainda está machucado, magoado, com muita dor, porque saíram e ainda falaram mal de você. Essa é a nossa dificuldade que nós temos. Mas nós não podemos parar. Era alguém que você chorou por ela, orou por ela, ministrou na vida dela. Esse é um medo que nós passamos tantas vezes na hora de nomear novas pessoas, porque você já sabe, você está vivendo isso, você já viveu isso. Era um momento, e alguém sai e costuma dizer ainda assim, agora eu estou no lugar ideal. Agora eu encontrei o líder da minha vida. A dificuldade em delegar para alguns, muitas vezes, é devido às marcas da ingratidão. Mas tem um outro lado também. Existem aqueles que não delegam porque eles querem os bônus só para eles. Então eles não delegam. Eles não promovem outros. Eles não dão uma responsabilidade para o outro. Porque ele entende que ele tem que receber os bônus. Porque sou eu, mais ninguém. Não é assim também. De jeito nenhum. Libera. Ministra na vida de outros. Que eles cresçam. Que eles desenvolvam.
Que a bênção esteja sobre eles. Nós temos muitos que foram embora, mas temos vocês que estão ao nosso lado, me dando grande alegria. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Muitos dando total alegria. Amém. Fique de pé, por favor. Põe a sua mão sobre o seu peito. Isso. De olhos abertos. De olhos abertos. Faça uma oração. Diga: Jesus, eu estou aqui. Eu vou permanecer ao lado do meu líder na tenda da congregação. Eu vou ouvir a tua voz. Eu vou ouvir o meu líder falando comigo, me instruindo, me abençoando. Eu vou trabalhar. Eu vou ajudar a levar o fardo. Eu vou ajudar os meus líderes a caminhar com o trabalho para o qual ele foi chamado. Eu serei um auxiliar fiel. Eu serei um companheiro leal. E em nome de Jesus, o trabalho crescerá, a igreja multiplicará, e em nome de Jesus, eu estarei liberto de toda vaidade. Eu receberei as tuas bênçãos a cada manhã, e em nome de Jesus, também a levarei a outras pessoas. Receba agora, Senhor, a minha vida e me ajuda, ó Espírito Santo, a estar ao lado da minha liderança. Eu estou apresentando ao Senhor, e em nome de Jesus, não permita que a ingratidão venha tomar conta da minha vida, mas eu me apresento ao Senhor nesta manhã de Santa Ceia, e em nome de Jesus, eu avançarei fazendo a tua obra, e a cada dia veremos o crescimento. Eu ajudarei o meu pastor a apacentar as ovelhas do Senhor. Eu ajudarei a cuidar de cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. De pé no seu lugar, nós vamos fazer a leitura oficial da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice,
estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos e, em nome de Jesus, abençoamos esse momento e fazemos em memória do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o dono da nossa vida. E, em nome de Jesus, nos fortalecemos nesta manhã para poder levar avante essa missão de apacentar o teu povo. Amém.